Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos acompanhando em mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Sejam todos bem-vindos e eu estou aqui com Anderson Seiler e Roger Valduga. Bom dia, boa Muito tarde, boa noite, como diria, né? Aí, para quem está nos assistindo, eu não sabemos o horário que você está nos assistindo, mas estamos no episódio 6. Opa, isso sim. já é uma vitória. Sexto episódio, né? Então quer dizer que está tomando forma. Vai lá, Roger. E vale salientar que estamos de casa nova, né? Sim, Evoluímos, saímos da casinha de tijolo para este ambiente mais pomposo, cada um no seu lugar. que é onde temos força. Eis a questão. E o que iremos abordar, senhores, neste episódio 6? Vamos. Tem um assunto polêmico. Eu não assisti o filme, mas o assunto vale a pena. Que são amores materialistas, né? Ou amor Opa! materialista, né? Boa, boa. Isso aí a gente consegue desdobrar em algumas frentes, podemos assim. Eu também não assisti o filme, tá? Vou deixar aqui bem claro. Eu vi alguns, né, algumas postagens, algumas coisas falando superficialmente do filme, obviamente, que numa postagem de 30 segundos, um minuto, você não consegue trazer uma profundidade. Mas temos um pouquinho de material que a gente consegue aqui trazer e abrindo esse assunto de relacionamentos, seja de trisal, seja de relacionamentos onde a pessoa ainda está presa ao passado, não consegue soltar o passado para ir para o novo? Ou será que idealizou e não consegue sustentar o que idealizou? Por que idealizar um relacionamento? Será que as pessoas ainda estão naquela de fazer lista? 10 itens, 20 itens, essa pessoa completa os itens da minha lista? Por que você tem uma lista? O que você está querendo assegurar com esta lista? Vou confessar aqui para vocês que a minha esposa fez uma lista. O que que ela pediu? Um trabalhador bonito, não sei onde ela vê beleza em mim, né? Mas vamos deixar para ela. Cada um com seus gostos, né? Gostos, cores e amores a gente não discute. Mas, né? Então ela queria um cara trabalhador, bonito, que fosse alto. Por quê? Porque a minha excelentíssima esposa, né, no seu máximo do 1,60 m, ela disse que quando ela tivesse filhos, ela queria filhos grandes. Então ela queria um cara alto, né? Para quem não me conhece, 1,96 m. Vamos dizer assim que estamos um pouco acima do tamanho padrão do brasileiro. Médio brasileiro. É isso aí. Exato. E quando se fala em lista, é exatamente esse o ponto, né? Do quanto mais item colocar nessa lista, mais fechado para o relacionamento tu vai estar, porque mais difícil vai ser encontrar alguém, né? E aí quantas pessoas fazem realmente essas listas e essa lista acaba, em vez de abrir espaço para o relacionamento, fechar o relacionamento. Porque quanto mais empecilho tu coloca, mais difícil é encontrar alguém. Mas É, aí então, então eu tenho que aceitar qualquer coisa. É que as pessoas vão dizer, né? Então eu tenho que aceitar qualquer coisa. mas se você olhar a maior parte das listas, a pessoa está listando alguém que ele quer que o note, ou quer que como eu posso dizer, ele quer manter alguém perto. É sempre as características do pai, da mãe. A maior parte dos homens que idealizam mulheres, se você olhar as características que ele busca, tirando a característica corporal, que é uma coisa mais fútil, mas as características psicológicas, tudo, é sempre características maternas. Você vai olhar lá, tá sempre ali. Algumas características que você descreve a mãe dele, a mulher e o pai. Enfim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com lista, porque a gente está buscando alguma coisa que já está presente.
E aí que massa isso que você trouxe, Anderson. Porque, e também uma outra vertente da lista. Às vezes a lista, a pessoa está colocando nela todas as dores vivenciadas que ela quer proteger daquelas dores. Aí vem o ponto. Se vocês, será que pelo fato de você estar colocando ainda essas dores na lista, refletida de forma ao contrário, será que você resolveu essas dores? Será que você não vai acionar o seu dedo podre e pegar de novo alguém que vai fazer com que você olhe para essas dores ainda não curadas, não ressignificadas? Atrair alguém, né, para realmente olhar qual desses itens, ou né, olhar esses pontos da lista e fazer a pessoa refletir, né, o porquê escolheu cada ponto. Sim, Até que ponto essa escolha pelo ideal não vai gerar em ti uma não vou dizer um trauma, não é trauma a palavra, não vai gerar em ti mais confusão. Vai reafirmar, Porque né? é, porque o ideal, isso a gente já falou em outro vídeo aqui, o perfeito não existe. Sim, E por mais que tu coloque lá, tu descreva lá e faça uma lista das pessoas não, das qualidades para a pessoa, por mais que tu faça essa lista, buscando essa perfeição, buscando o casal perfeito, o par perfeito, a metade da laranja. Só que é esse ponto de que a metade da laranja não existe. A gente é uma laranja completa. sim, é isso aí. A gente precisa do açúcar para fazer a laranjada. A É, gente o precisa do imperfeito é o feijão. perfeito, né? A gente precisa do feijão para entrar com o ferro, enquanto a laranja entra com vitamina C. Porque o imperfeito é o perfeito. O imperfeito é o que vai me fazer ligar uma outra pessoa. Até porque, se olharmos para o lado da perfeição, se eu sou perfeito, eu não preciso de nada e de ninguém. Eu sou autossustentável, eu sou autônomo, eu não preciso de ninguém. Se eu sou perfeito, eu caminho sozinho. Agora, a imperfeição é a perfeição. Porque quando a gente busca um alguém, nós buscamos para completar algo, para que possamos evoluir, seguir em frente, né? É, mas aí quando a gente traz o materialismo para isso, ou seja, eu começo a colocar objetificar coisas na pessoa, ou seja, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter carro, ela precisa ser assim, ela precisa ser assado. Ou seja, eu estou querendo colocar perfeição nela para tirar um peso de mim, uma responsabilidade de mim. Ou seja, eu jogo tudo no outro para que o outro me traga conforto, né? É como se eu, vamos dizer assim, buscasse alguém que tivesse tudo para não precisar fazer nada. É um cara amoroso, não precisa entregar amor, porque ele é amoroso. Então eu não vou precisar entregar. É um cara rico, então não vou precisar trabalhar. O cara tem carro, então não vou precisar dirigir. Então, sabe, tanto o homem quanto a mulher. Mas é como se eu vivesse no mundo da criança ainda, e buscasse um pai, uma mãe, para completar esse relacionamento e cuidar de mim. Não ser um parceiro e pisar na lama junto, tropeçar junto, cair junto, levantar junto. Não. Eu preciso de alguém que já tenha tudo para que eu possa só usufruir. e que legal isso, Anderson. Porque quando a gente, né, olha nessa perspectiva, né, isso a gente consegue abrir em várias frentes, mas quando a gente pensa nesse aspecto de que você começa, né, a querer que o outro seja isso, o outro seja aquilo, é a primeira pergunta que vem: o quanto do que você está exigindo que o outro está em você? Porque tem gente que não dá o mínimo, igual você falou. Ah, não, eu não preciso ser amoroso porque ela é amorosa. Beleza, vai dar desequilíbrio. Então, assim, as pessoas elas ficam com esse desejo que os aplicativos de relacionamento, né, eles trazem esse menu eletrônico de pessoas, onde são, no fundo, lógico, existem pessoas bacanas ali, não, né, sempre tem coisa boa, não é que, é 100% ruim, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que
na sua grande maioria, as pessoas utilizam isso como um cardápio de você ficar, né, numa busca incessante, que a gente já até falou isso em outros episódios, de que essa questão do meu corpo, minhas regras, isso é um prato cheio para quem não quer compromisso. Então, quando você começa a colocar os atributos que o outro precisa ter, minimamente o que você precisa pensar é o quanto desses atributos eu tenho. Porque quanto mais atributos você colocar de coisas que você não tem, principalmente indo para o aspecto materialista, tá? Que é o que a gente vai trazer aqui. É porque você está colocando, é a distância que você está colocando entre o que você deseja e o que você realmente é. Ou seja, você não dá conta, você não sustenta, a relação não se sustenta por um longo período. Tudo bem, a relação ela pode ser que, né, gerou um tesão platônico aí que vocês se encontram e tal, não sei o que, mas não passa disso. A hora que acaba o ato, cada um vira para um lado porque não tem assunto. Aí volta, né? Dá 10 minutos, volta, começa de novo e assim vai e fica nisso. Por quanto tempo isso se sustenta? E o mesmo serve o contrário, né, Robson? Porque se forem realmente realidades diferentes, né? Se for uma mulher, para não vamos mudar um pouco ali o personagem, né? Porque sempre se fala do homem empresário rico, mas se for uma mulher empresária rica, bem-sucedida, com um cara que não tem ímpeto, não tem vontade, não tem gana por crescer, por trabalhar, por ser alguém, né? Até que ponto essa relação vai ser duradoura? Porque pode ter muita química, e isso ajuda muito. Mas é exatamente isso que tu trouxe. Quando acaba a química, qual é a conversa? Qual é o assunto que vai ser levado? Qual é a atividade em conjunto que vão fazer depois? Porque se você para olhar, se a gente olha, vamos olhar, você trouxe agora hoje uma coisa interessante que é o dinheiro, né? Então, assim, vamos pegar, como já vimos aí na mídia, diversos famosos dessa forma, que arrumam namorados ou namoradas que são pessoas mais simples, pessoas que não têm um poder monetário alto, e vão lá e dão de tudo, né? E fazem a pessoa crescer e depois a pessoa vai embora. Mas Trai, ela vai né? embora porque muitas vezes assim, primeiro que eu dei demais, então já tem equilíbrio. E outra, quando eu estou numa posição onde eu tenho um poder maior, eu acabo automaticamente controlando o outro. É como se quando ele se relacionasse comigo, ele me desse uma, fizemos um contrato onde eu mando e você obedece, porque eu tenho dinheiro, você não. Eu tenho a fama, você não. Então você me obedece porque sem eu você não é nada. Tem esse ponto também do controle, que aí a outra pessoa se sente péssima. Mas é como eu falo, um alimentando o outro. Ela se alimenta dele do luxo, do segurança, da riqueza, e ela alimenta ele a questão do poder, do controle, da. Então, assim, é isso que a gente tem que olhar. O que, que cada um busca? Porque, como a gente já falou, dois bicudos se beijam, sim. Né? Todo mundo fala, dois bicudos se beijam, porque os dois bicudos têm problemas que um vai alimentar o outro, então eles se encontram. A constelação nos traz isso. Não é os opostos que se atraem, são semelhantes. Ou seja, as dores, ou se eu sou um agressor, eu preciso de uma vítima. E se eu sou uma vítima, eu preciso do agressor. Então, somos semelhantes. Unem-se. Sim. Né? Então, aí a gente tem que olhar para isso também. Porque fica Exatamente fazendo isso. esse trânsito, né? A gente pode até trazer o triângulo de Karpman, né? Você precisa ter um salvador, uma vítima e um perpetrador.
e muitas vezes fica rodando nesse triângulo, né? As posições ficam se alternando ali, até que alguém em algum momento olhe para isso e fala, não, agora basta, dá um passo atrás e chega, vamos a partir daqui fazer diferente, para cessar a tensão que existe, né? E que mantém essa dinâmica, né, se propagando e se perpetuando. Então precisa ter um momento em que você, opa, peraí, né? Chega dessa brincadeira, né? Já enjoou, né? Vamos fazer algo diferente, vamos fazer com que daqui para frente seja diferente. E isso entra muito no aspecto também de você pode ir para o lado da má consciência de que, opa, peraí, eu vou fazer algo um pouco diferente do que sistemicamente está se acostumado, tá, né? Vem esse costume de se fazer, de se repetir, que é seguro, é tranquilo, você faz, por mais doloroso que seja, você vai se manter ali no que é conhecido até que você tenha condições, força e desejo de olhar para isso e resolver falar, não, peraí, pô, não aguento mais esse incômodo, quero que seja um pouco diferente. Você ia falar, Rogério? Hoje tá só preparando. É porque algo que ficou aqui também foi a questão contrária, né? Porque também tem relacionamentos que a pessoa que não ganha, que não tem o poder financeiro, ela acaba controlando e às vezes ela acaba cobrando de quem bota o dinheiro dentro do, né, dentro da casa, que essa pessoa continue a colocar cada vez mais dinheiro, que é a questão do desequilíbrio, que é a questão do agressor e da vítima. Só que às vezes a vítima não é o com menos poder aquisitivo, é o que tem mais poder aquisitivo. Porque às vezes a pessoa que está ali no relacionamento sem essa condição, ela fica cobrando cada vez mais. Porque ela ganhou um pouco e ela fica naquela cobrança do querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí acaba acontecendo esse desequilíbrio. E, e aí que acontecem as separações, aí que acontece, né? De, ou um vai sair porque é muito cobrado, né? Ou um vai sair porque não consegue acompanhar o outro. E aí entra no ponto de qual é a mágica, vamos dizer assim, do relacionamento. É os dois crescerem juntos, né? Tudo bem se um é milionário e o outro não tem condição nenhuma, né? Mas se no momento que os dois se conectarem, eles acabou aqui que deu um baque aqui na minha energia, eu perdi um pouco o raciocínio, mas na medida que os dois se conectam e a pessoa rica, muito rica, consegue continuar a prosperar. Essa pessoa que não tem condição nenhuma, ela consegue crescer e os dois crescem junto, né? Junto, apesar da diferença, os dois crescem juntos, né? É essa a mágica, é esse o encanto do relacionamento. Que é o crescimento e evolução, né, Roger? É isso que você está trazendo, e é isso que a gente traz aqui, né? De que não tem fórmula mágica. São dois imperfeitos que se conectam por determinada razão e vão seguir. Agora, o ponto é se você vai para o extremo de dor, que é o quê? Codependência, né? Vítima e perpetrador, ou seja, que são essas situações que às vezes as pessoas ficam por entender que aquilo é normal. E na verdade não é esse o ponto. Porque todo relacionamento ele vai ter o seu desafio, ele vai ter a sua oportunidade de você olhar para as suas dores, para o seu lado sombra e você crescer e vice-versa. E é esse o movimento. Agora, quando você fica preso no movimento de alimentar dor, aí é que está o ponto, que é isso que a gente traz bastante aqui, né? Que a gente vem trazendo nesses 6 episódios, trazendo com tópicos diferentes.
Muitas vezes, eu vou até aproveitando fazer um parêntese aqui, porque muitas vezes, principalmente nos cortes, as pessoas nos acionam e falam, pô, mas você falou né, você falou de forma, você brincou com a minha dor. Na verdade, não. O que a gente está trazendo é o que está chamando sua atenção, ou seja, que foi o ponto, a gente chamou sua atenção, mas de forma alguma a gente menospreza, brinca ou desvaloriza a sua dor de forma alguma. O que a gente traz é que depois que você olha, porque muitas das dores que a gente traz ali, nós já vivenciamos, nós já experienciamos, então para nós hoje isso é mais leve de ser dito, isso é mais leve de ser falado. Mas a gente entende sua dor, a gente de forma alguma a gente julga o que acontece com você. O que a gente traz procura trazer, né, que a gente sempre fala, a gente está aqui num ambiente descontraído para trazer outras nuances das dores para que as pessoas possam olhar para si e resolver. Então, se de alguma forma, em algum dos nossos vídeos, em algum dos nossos cortes, você viu algo que você se sentiu machucado, sentimos muito, mas a ideia é que você possa olhar para isso, porque isso é um chamado de atenção. Porque quando a gente está com você, olhando para a sua questão, olhando para a sua dor, total seriedade e respeito e isenção total de julgamento. Porque a gente também possivelmente já esteve nesse lugar. E por isso que a gente consegue te ajudar. Então, quando a gente fala em qualquer coisa nesse sentido, em qualquer coisa nesse âmbito, e a gente às vezes brinca com isso, brinca no sentido novamente para chamar a sua atenção, é porque dá para mudar. É esse que é o ponto, dá para mudar. É possível mudar. Mas precisa o quê? A gente precisa querer mudar. A gente precisa ter o desejo de mudar, o desejo de fazer diferente. O cachorro na cama de prego. Ah, tá lá, né? Ganindo de dor e tal, não sei o quê. Mas por que que não levanta do prego? Não, porque ele tá acostumado e é tranquilo ficar ali. É esse que é o ponto. Se você, em algum aspecto, é aquele cachorro deitado na cama de prego que realmente ela tá incomodando e você quer sair daí, vambora. Vambora. A gente está aqui para te dar a mão e te ouvir e te escutar. Escutar qual que é a sua questão. Porque aí que tá o ponto. Porque aqui é um ambiente onde você pode se expressar. Aqui não são três mosqueteiros contra qualquer coisa ou qualquer assunto. Não! Aqui são três mosqueteiros que nós estamos trazendo a nossa experiência, o nosso conhecimento para ajudar você te ouvindo. E de que forma que a gente pode te ajudar. É esse que é o ponto. E se a gente dá essa cutucada, é realmente isso. É para tirar da zona de conforto. Isso, E é se isso. algo, se algo que a gente coloca aqui te ofende, te machuca, o nosso objetivo não é o te machucar, mas é o olha para isso. E aí a gente, e aí a gente trabalha isso, né? Essa nossa conversa serve para isso. Sim. E aí a gente volta para nossa conversa, que para o nosso tema de hoje, né? Que é a questão do relacionamento. Se Sim. isso que a gente está falando está incomodando, é, qual é a melhor forma de olhar? Quando tu olha para o relacionamento e tu vê que tem um desequilíbrio e tu vê que tem algo que não está batendo, é porque quais são os valores que estão aí no relacionamento? Os valores batem? Os valores se encaixam? Porque por mais que tenha química, por mais que o sexo seja extremamente bom, e depois? E no dia a dia? Então, voltando a falar da lista, é, nessa lista, vale mais a pena colocar o quê? Pontos físicos, pontos comportamentais ou quais os valores que tu quer para essa lista? E aí é uma coisa que eu comento sempre, principalmente com os meus amigos mais próximos que estão na busca de um relacionamento, os amigos solteiros. Eu sempre falo, cara, tu vai entrar num relacionamento, pergunta qual é a religião, pergunta o que quer fazer com o dinheiro, aonde vai investir,
Se quer ter uma casa, onde vai morar? Se quer morar na cidade que está, ou se vai para uma, ou se não se importa de mudar de cidade, né? Como vai criar os filhos? É. E qual o lado político? Porque esses pontos básicos de religião, política, questão financeira, filhos e aonde vai morar, cara, se isso fechar, o resto. O resto ajeita, né? Sabe, essa questão de ficar, como você trouxe, Fabrício, uma outra parte que é chamada cardápio, porque cardápio se objetifica as pessoas, né? Cardápio eu escolho o que eu quero, não escolho o que eu preciso, né? Então, quando a gente vai para esse materialismo, ou seja, um Tinder da vida, eu paro e começo a olhar aquilo que me agrada. E aquilo que me dói, eu não estou nem disponível, não tenho nem disponibilidade para perguntar. Eu apago. Ou seja, eu crio uma bolha. Então, dentro do aplicativo, eu crio uma bolha de pessoas que me interessam. Me interessam no quê? Como o Roger falou, são nos meus valores? Muitas vezes não. São nas superficialidades. Então, aquilo que uma boa parte, aquilo que os amigos vão achar, ó, esse daqui eu achei da hora, mas será que, ó, mas fulano, ciclano, aí fulano, o que que você achou? Ah, achei mais, então não. Opa, peraí, é você ou ele? Aí você vai olhar faixa etária, porque fala, não, porque eu quero ser o cara maioral, eu quero uma mulher mais nova, ou então não, quero uma mulher mais velha. Então, sabe, você começa a objetificar, você começa a tirar aquilo que te incomoda e deixa só aquilo que te agrada. Só que o que te faz crescer, o que te faz evoluir, não é o que te agrada, é o que te incomoda. Então, quando a gente olha para a geração 90, 80, 90, homem, tanto homem quanto mulher, era o risco. Era um risco. Eu vou sair com aquela garota, eu vou sair com aquele cara para conhecer. Uma, duas, três. Aí nesses 3 dias deu, bateu um pouquinho, um mês, não deu, acabou. Ou não, deu muito certo, vai. Então, sabe, a gente tinha experimentação, a experimentação do outro. Ou seja, eu conheci o outro de verdade. Porque eu tinha que conhecer, eu tinha que conversar, eu tinha, como o Roger falou, como é que eu vou saber o lado político? As pessoas escrevem, as pessoas mentem na internet. Até a foto não é mais a mesma. Exato. Nem a foto é mais a mesma. Às vezes você adiciona lá um cara que passou no IA e transformou a mulher. Hoje nem a foto é mais. Então, assim, quando a gente fala 80, 90, quando eu falo 80, 90, são períodos que a gente não tinha internet, que a gente não tinha como stalkear pessoas, ficar olhando o perfil dela. Eu tinha que conversar. Eu tinha que testar, eu tinha que experimentar. E eu também tinha que ser experimentado. Eu também tinha que ser visto, escutado. Para quê? Para que as coisas evoluíssem. Então, se você olha o relacionamento 80, 90, eram relacionamentos um pouco mais duradouros. Por mais que você via aquele cara Minimamente que mais trocava. duradouros, né? Minimamente, né? Que você via os caras trocavam de namorada, mas trocavam assim. Ah, saí com essa, fulano, esse que não. O cara tinha pelo menos um mês e meio, o cara ou a mulher tava ali, não deu certo. Agora não, agora é muito instantâneo. Ah, vou sair ali com fulana só porque ela tem isso pra mim. E acabou, tchau, ó. Foi. Ah, não, nem quero essa daqui, ó, nem passa na minha lista, porque ela não tem isso, isso, isso. Ou então esse cara nem passa na minha lista porque ele não é tanto, não é tanto. Pô, peraí, você quer o quê? O que que você. Aí que tá. Aí depois fica, ah, é porque eu não consigo me relacionar. Ah, porque todo relacionamento é horrível. Ah, porque todo o homem ou toda mulher que eu encontro são péssimos. São elas ou é você que não tá sabendo olhar para você mesmo e abrir para as pessoas certas? E tanto que uma coisa que acontece bastante, né? Principalmente do aspecto mais feminino, que a gente, né, tem conhecimento de que é aquela, idealiza, idealiza, idealiza. Aí vai, pum, encontra o sujeito que tanto idealizou. Aí o que acontece? A pessoa não dá conta de ficar com aquele sujeito. Aí vem aquele jargão, não, porque ele é muito bonzinho. Não, porque ele faz tudo para mim. Mas peraí, não era, né? Alguns exemplos, né? Não estou falando que o homem bonzinho é o ideal, não é isso que estou dizendo. Mas é no sentido de que o que, ué, mas não é tudo isso que você queria na sua lista, mas veja bem, eu tô. Era tão bom aquele outro que eu tinha que ficar correndo atrás, que o cara desaparecia, que o cara não dizia o que ia fazer, não sei o quê. Não dá conta.
porque Mas está acostumada com um padrão muito diferente, ou seja, onde também entende-se que relacionamento, que namoro, que qualquer, né, qualquer tipo de relacionamento, que o amor é baseado na dor, que o amor ele tem que ser montanha-russa. Amor montanha-russa é de adolescente. Então, aí a pessoa, quando se dá, né, encontra aquela pessoa que, né, vamos dizer, seguindo a lista, tava todos os tópicos na lista. Ah, não, mas desanima. Ah, mas desanima por quê? Pô, o cara tá lá presente, o cara te dá atenção, o cara te trata bem, o cara é educado, o cara apresentou a família. O cara... Ah, não, mas é muito monótono, eu gostava mais da adrenalina. Mas que adrenalina, gente? Pelo amor. Porque Ó, aprendeu o padrão de que por exemplo, de que o relacionamento ele tem que ser caótico. Ele tem que ser no meio não, do caos, que ele tem que ser e difícil, tem, que ele tem que, e ou seja, tem um pequeno detalhe aí que muitas vezes que eu já escutei, a pessoa acha aquela pessoa ideal da lista, tem tudo, e depois ela olha e fala assim: caramba, não tô suportando ele. Ele parece meu pai, ou ela parece a minha mãe. também, exato, exato, porque daí a pessoa se deu, talvez tenha se dado conta de que ela está sempre buscando o pai e a mãe fora. Que tem, né, tem tudo tem os lados, né? Mas também tem essa realidade. E a pessoa falou, opa, peraí, mas aí vem a pergunta: por que você está buscando seu pai e sua mãe? Aí é que tá, aí é que a gente entra, né? Com a possibilidade de te ajudar e entender isso. Entender de onde que vem essa questão, por que essa necessidade. e querendo ou não, o desequilíbrio ele vai ser tanto, como nós citamos anteriormente, daqui a pouco a questão financeira, como é a questão do o quanto carinho, o quanto atenção, o quanto amor o outro dá. Porque o que pode pesar também é isso. É aquela mulher que serve, que bota. Vamos voltar antigamente, né? Aquela que, quando o marido chega em casa, ele senta na poltrona, a mulher tira o sapato, antes dele sair para trabalhar, a mulher vai lá e coloca o sapato, faz almoço, limpa a casa, arruma a casa, que na época das nossas avós era assim. Se algum adolescente estiver assistindo esse vídeo e achar isso um absurdo, é a realidade de antigamente. As mulheres lá antigamente elas faziam isso. Elas botavam o sapato, tiravam o sapato, botavam a roupa na mesa, separavam a roupa em cima da cama. Deixava lá a cueca, a meia, a calça e a camisa, e a camisa. E quando essa pessoa faz demais, pesa para o outro. Por quê? Porque o outro não Uhum. consegue retribuir, né? Antigamente tinha essa separação porque o homem saía trabalhar e ele botava o dinheiro em casa. E daí, então a mulher servia o homem. E eles mais ou menos viviam em equilíbrio. Só que hoje em dia é isso, hoje em dia os dois saem de casa, na maioria dos casos. Os dois vão trabalhar. E esse servir, tanto da mulher, do exemplo que eu citei agora, né? Mas também hoje em dia tem muito homem que faz tudo isso. Tem muito homem que arruma a criança, leva a criança para o trabalho, busca a criança na escola, faz toda a função enquanto a mulher fica lá, né, de madame, entre aspas, né? Enquanto a mulher vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, vai fazer drenagem e tudo mais. E isso pesa, né? Às vezes é a criança do homem, é a criança, né, que está ali querendo agradar para ter uma atenção em troca. Só que às vezes isso vai pesar e vai gerar um desequilíbrio. E aí a gente volta para a questão do como manter este equilíbrio. Como crescer junto.
Como olhar para essas dores, dessa necessidade de querer agradar o outro, de querer fazer tudo pelo outro. E às vezes isso é demais. É igual a história do cavaleiro preso na armadura. Que ele veste a armadura e salva todo mundo, mesmo aqueles que não querem ser salvos. E quem tá perdendo tudo é ele. Perdendo filho, perdendo a família. Então, por que que eu quero salvar todo mundo? Por que que eu quero salvar? Aquele negócio, por que que eu quero salvar? Por que que eu quero idolatrar? Por que que eu quero transbordar demais para essa pessoa? Por quê? Ou para quem eu tô fazendo isso? Será que é para ela mesmo? Será que é para mim mesmo? Será que tudo que eu tô fazendo é por mim? Porque muitas vezes as pessoas elas agradam em excesso, mas elas na verdade nem querem agradar em excesso. É algo espontâneo. E às vezes ela se cobra, cara, tô agradando demais. Mas ela se cobra e vai lá e agrada. Como a gente traz as lealdades. Por alguém eu faço isso. Mas por quem? Ou por que eu faço isso? Compensando quem? Quem lá atrás que não agradou, que agora eu preciso agradar. Ou quem eu estou querendo chamar atenção, querendo ser o bom moço. Sou o salvador da pátria. Ó, quero palmas. Quem não foi visto que quer ser visto, quem não foi incluído quer ser incluído. Ou quem sofreu demais você quer salvar. Todos esses movimentos, eles culminam no desequilíbrio, que foi bem o que o Anderson trouxe lá no começo. Você vai se relacionar buscando que o outro vai completar o que está te faltando. Você já chega no relacionamento, né? Fala assim, opa, tem aqui um boletão para você pagar aqui, ó. Eu sou o Já, carente, então você tem que, né, pagar aqui a minha carência. Aí o já outro começa com pega, dívida. ele já chega com dívida. Aí você chega lá, o outro fala assim, pô, legal, eu tenho dinheiro para pagar esse boleto aí. Vai lá e paga a primeira vez, beleza. Veio o equilíbrio. Passou mais um tempo, ó, outro boleto aqui. Ó, tá bom, o outro vai lá e paga. Outro boleto aqui. Opa, peraí, o boleto vinha mensalmente, agora tá vindo a cada 15 dias, Cada mas tô dando 15. conta, vou pagar. Pum, paga o boletão. Daqui a pouco o boleto tá de hora em hora, o outro fala assim, peraí, eu não dou conta mais de pagar esse boleto, Sim. porque já chegou com dívida. Num primeiro momento, a outra parte aceitou pagar essa, né, pagar essa, esse boletão. Só que chegou uma hora que o boleto que era mensal passou a virar de hora em hora, tipo telecena. Então, aí, como é que faz? O outro não dá conta, fala, peraí, é muito para mim. Oh, mas peraí, mas antes você pagava na boa, por que você não paga agora? Não, peraí. Antes o A boleto era inflação. mensal e tinha ali, né, entre um e o outro, a gente tinha as compensações. Agora você vem com um boleto de hora em hora, eu não consigo dar conta, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho, né, tem outro, tem que, né? Pensando no caso da carência, que foi o que eu trouxe lá, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para reunião. Ah, não, mas espera aí, eu mandei o WhatsApp para você, tem 10 minutos, você não respondeu. Tava no meio de uma reunião apresentando um negócio para o presidente da empresa. Você queria que eu parasse para responder: Oi, tô tudo bem? Tô tomando, né? Tomei água assim hoje. Né? Peraí, peraí, ou seja, vai aparecer a origem dessa questão, ou seja, começou com uma carência, que no primeiro momento parecia que estava tudo bem. Isso pode ser, dá para trazer 58 tipos de exemplos diferentes. Mas é o que acontece, porque daí você sufoca o outro vai falar assim, falar, pô, tá, eu tô pagando de hora em hora aqui o boleto, mas eu não tô tendo né, o outro não tá conseguindo dar conta e recompensar a altura, porque tá muito, pesou, desequilibrou, um dos dois vai pular fora. Fazendo um paralelo com os dias, né? Com o dia a dia do brasileiro, né? Exatamente isso é. A inflação aumenta a dívida, só que, cara, o salário não acompanha. É isso aí, é isso aí. Sim. A Mas como cobrança a está gente ficando cada vez pode falar, maior. Rogério. Pode falar.
Não, não, era essa colocação, que a cobrança vem cada vez maior, só que o que a gente tem, o que o outro tem à disposição, cara, é ali, tá ali, é isso, entendeu? Eu tenho 100 à disposição, 100 por mês. Então, assim, ó, até 100 eu consigo pagar. Se esse 100 começar a vir, todo mês começar a vir com juros, cara, não vai dar conta. Sim, é verdade. E assim, a tendência é, o equilíbrio é o quê? Se você tem 100 e eu quero 120, então vamos trabalhar junto para eu diminuir meu preço e você aumentar o teu valor de recebimento. E aí, quem sabe a gente chega em 110, sabe? Mas tem outro ponto que nós estamos falando no começo, do relacionamento, né? Que é aquele que decide até pelo outro, né? Ou seja, ele tem um olhar sobre ele e ele decide pelo outro, como a gente trouxe ali o caso do Batman, né? Ele e o Harvey Dent, quando tem a mulher ali, esqueci o nome dela, enfim, é, que ele olha e fala, não, né, o Bruce olha para ela e fala, não, você não fica comigo, fica com ele que ele é mais seguro. Ou seja, eu decido pelo outro no relacionamento. Não, faça isso que para você é melhor. Faça aquilo que para você é melhor. Quer dizer, primeiro que eu olho para mim e não me acho bom o suficiente. E outra, como é que eu sei o que é melhor para o outro? Se eu não sei nem o que é melhor para mim. E aí, às vezes, a pessoa entra no relacionamento e assim, um relacionamento legal, um relacionamento sadio, tá começando a dar certo, mas ele olha para ele e fala assim: não, mas comigo ela não vai ser feliz. Vai embora, vá. Ou eu faço algo inconsciente para acabar com o relacionamento. Vá. Porque eu não vou dar conta de você. E às vezes, não é nem porque tá com equilíbrio. Para o outro, tá até equilibrado. Tá tudo certo. Mas eu comigo mesmo não me sinto satisfeito com que a minha entrega. É como se eu me cobrasse para entregar mais. E o equilíbrio para mim não fosse o suficiente. Eu tinha que estar em desequilíbrio, eu tinha que estar entregando muito mais. E eu olho para o outro e falo: "Ó, comigo você não pode ficar. Vá, parta, vá para outra, né?" Fuja para as montanhas. Tem esse lado. Não é só a questão do desequilíbrio entre porque um dá mais ou dá menos. Às vezes o equilíbrio tá ali, tá ok, mas a pessoa ela não está feliz com ela mesma, ela não se conhece, ela não sabe aquilo que ela mesma precisa. Então, ela entende que ela é insuficiente para o outro, mas na verdade ela é insuficiente para ela. E ela transfere para o outro e olha para o outro e fala: vá, né? É melhor para você assim, tanto que ela morre, né? O Harvey se ferra, ela morre e ele fica sozinho. E quem sabe se ela ficasse com ele, ela não estaria viva. Em casos que acontece bastante isso, quando a pessoa tem a ferida, por exemplo, a ferida da rejeição, a do abandono, então o que que ela vai fazer? Ela vai fazer o movimento primeiro para não ter perigo que o outro o faça, Uhum. né? Assim, e a gente quando a gente volta na lista, né? Uma coisa que a gente aprendeu aí no decorrer dos nossos estudos, que quanto mais itens a pessoa coloca na lista dela, mais indisponível ela tá. E ela vai se conectar com o quê? Com outro tanto ou mais indisponível do que ela. E é a famosa receita de sucesso. Junta os ingredientes, né, um nível de indisponibilidade gigantesco e não dá em nada. Ah, tudo bem, mas eu quis experienciar, só assim eu aprendi de novo, gente. Ninguém tem que nada. Se a sua vida tá boa, tá feliz assim e tudo mais, vai curtir. O que a gente traz aqui são exemplos do dia a dia para aquelas pessoas que estão tão cansadas de viver aquela situação e querem algo diferente. E sim, é possível mudar. Dá para mudar. Que a gente trouxe essa pauta hoje. Tem um filme que está, né, aparecendo. Eu não assisti, que é o filme dos Amores Materiais, alguma coisa assim, né? Que é a mesma atriz lá dos 50 Tons de Cinza que tem, né, dois possíveis
relacionamentos, um cara executivo, bem-sucedido, e o outro um antigo relacionamento, né? O cara um pouco mais passivo, né? Artista e tal, enfim, mais instável, onde que ela fica na dúvida dos dois. Aí a gente fala na lista, poderia ser o quê? A pessoa que fez um monte de lista, não, eu quero o cara executivo, que o cara isso, que o cara aquilo, aquilo outro. A hora que ela tem a possibilidade, o cara tá aqui interessado e quer tudo mais, a pessoa não dá conta. E eu falei que eu ia fugir do tema, que eu ia sair do tema, e eu consegui o meu objetivo. Né? Porque realmente, o nosso intuito era falar dessa questão, desse relacionamento, né? Da diferença do cara rico, bem-sucedido, que passa segurança, e do cara legal, que não tem tanto assim para dar, né? Mas com esse que tem a química. E é exatamente esse o ponto. Com qual dos dois tu vai crescer mais? Qual dos dois vai tirar o melhor de ti? Né? E aí sim, aquela lista do vou, da lista do vamos botar lá todos os detalhes. Ah, não, quero um cara alto, quero um cara rico, quero um cara moreno, a branco, preto, azul, cinza, que torce para o Grêmio, para o Inter, para o São Paulo, para o Palmeiras, né? Quanto mais item tu colocar ali, não vai ser o suficiente. Pelo contrário, talvez realmente o que vai te agregar, o que vai tirar o que vai te dar a base para te crescer e chegar no potencial máximo, seja o cara que só te dá carinho e atenção, que foi o que daqui a pouco tu não teve o que tu precisa. E que é difícil receber, que muitas vezes Sim, acontece principalmente para as mulheres. Tem muita mulher que ela fala isso, só que ela não consegue receber, porque não está acostumada, não soube, não teve essa referência. Então, quando ela recebe isso genuinamente, é difícil, é desconfortável. Fazendo analogia, ela precisa se abrir para o que o outro chegue na vida dela, para que o outro lhe proporcione isso. E às vezes é difícil e a gente entende porque é o referencial. Ela entendeu que às vezes a pessoa fala, não, sufoca, é demais e tal, não sei o quê. A gente, de novo, não estamos falando de extremismo, né? Que não estou falando do cara que é excesso, né, excessivamente grudento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando num nível normal, num nível natural, do cara cuidar, do cara acolher, do cara, né, permitir que ela faça os movimentos, trazendo a segurança efetiva, sem extremismo. Só que às vezes ela não consegue dar conta porque ela preferia o quê, né? Que a gente falou um pouco antes, preferia o cara que tratava mal, que o cara sumia, que tinha que estar correndo atrás, que é aquela montanha russa de emoção de tem hora que tá ali love love, tem hora que, pelo amor de Deus, quer matar o cara, que o cara sumiu faz 3 dias, não aparece, não sabe onde tá. É querendo ou não, vendo o exemplo que se tem em casa, né? O relacionamento dos nossos pais sim. é o que a gente vê, é o que a gente acha saudável. Né? Só que é realmente isso. O quanto realmente é saudável? É o, pega o relacionamento que tu teve lá como exemplo dos teus pais, né? E transforma isso. Faz algo melhor. Né? Pega assim, aquela coisa do seu pai era. Seu pai sumia, seu pai não dava satisfação, seu pai. Né? Tu não precisa achar um cara igual. Também não vai para o extremo contrário, porque se tu achar um cara grudento, porra, vai ser chato pra caramba. Né? Tenta achar um meio termo para ti. Você precisa, para isso, precisa ter um mínimo de conhecimento, de autoconhecimento. Né? E talvez para isso, sim, talvez tenha aqui, como o Anderson colocou lá no começo, é o experienciar. Né?
É o ter a troca, é o se permitir. É o se permitir conhecer a criatura. Ah, não, mas ele é feio. Porra, talvez ele seja. Talvez o feio, né? Seja o cara que vai te dar base emocional, vai te dar apoio financeiro, vai prosperar, vai crescer, vai te levar a conhecer o mundo, né? Talvez, mas ele não tem condição, né? Ou ela não quer ter filho, ela quer só cuidar do corpo e tal. Cara, talvez entre naquele ponto, talvez tu precise olhar para isso, experienciar e vivenciar, porque talvez seja essa mulher que vai te dar força para ti crescer e ir para frente na vida. Sim. Hoje, uma coisa que você trouxe, né, na questão ali da lista, né, que a gente sempre vê a galera que buscam os que têm o atributo da lista. Mas, na verdade, a gente tem que olhar as pessoas que querem o mesmo atributo que eu. Às vezes, essa pessoa, às vezes eu encontro uma mulher ou um homem encontra uma pessoa que tem os mesmos, querem ir atrás e buscar os mesmos atributos que estão ali. E aí essa pessoa pode ser a certa, porque ela vai crescer junto com você para buscar esse mesmo objetivo. Então, as pessoas já querem. Assim, hoje a gente está num mundo onde todo mundo é imediatista. Eu quero para hoje. Então, eu não quero ter o trabalho de ficar tentando achar um ponto, ganhar dinheiro, ou tentar isso, tentar aquilo. Esse cara já tem, ou essa mulher já tem, é ela que eu quero. Não, você quer encurtar caminho. Às vezes o cara ou a mulher que você precisa é aquela que tem o mesmo objetivo que o teu. Isso aí. Aí você tem a tua lista, ao invés de você olhar para quem tem isso da lista, olha para quem quer isso também. Aí você chega lá, eu queria viajar o mundo. Bom, peraí, conheci um cara aqui que tá na mesma linha que eu, não tem dinheiro igual eu, mas ele também quer viajar o mundo. E aí, como a gente pode fazer isso? Opa, vamos juntos. Ou seja, eu tenho, é o que a gente fala, relacionamento é parceria. É um projeto, né? É um projeto de Projeto vida a de vida. dois. E Sim. talvez, e talvez seja mais fácil tu conhecer o mundo com esse cara que também quer conhecer o mundo do que com o cara que já conheceu o mundo, porque o cara já conheceu, então. Mas o país que você quer visitar, o cara já foi 300 vezes, o cara para você falar, não tem nada demais, não vamos não. Exato. Porra, mas Aí você acha que você está no caminho, na verdade você não está. Ou seja, você se iludiu, que é o imediatismo que o Anderson está trazendo, porque não é bem por aí. E quando o Roger fala de experienciar, daí vamos trazer a parte da. Pô, eu já estou na 50ª experienciação aqui e não deu certo. Porra, mas você precisou chegar nesse número todo para entender de que Qual, está errado, né? Então não é nesse sentido, não é nesse sentido. A gente tem que estar dizendo também no outro extremo de que você tem que encontrar a primeira pessoa e casar e passar o resto da vida junto. Não é isso que a gente está não. dizendo, gente, pelo amor de Deus. Às vezes tem que esclarecer aqui porque tem uns mais desavisados. Quando a gente fala aqui é numa repetição constante de problemas. Pode ser que a pessoa fez isso 3 vezes e já foi suficiente. Tem gente que está na 100ª e ainda acha que está tudo certo. E está tudo bem. O que a gente está dizendo é que o quê? A repetição incômoda. Pode ser 2, pode ser 3, para você de repente 3 já foi suficiente. Fala, porra, peraí, vamos parar um pouquinho, deixa eu. Né? Porque tem gente que não dá nem tempo. Termina o relacionamento na sexta à noite, no domingo à tarde já tá com o outro ali engatilhado e bora pra cá. Não deu tempo nem de respirar e entender o que aconteceu. Já emendou a história. E tá tudo bem se para você isso tá bacana. O ponto é que a gente está dizendo assim, para, respira. Se dá um tempo, quanto é esse tempo? Não sei, o tempo é seu. Então, se dê esse tempo, entenda o que teve de similaridade que levou ao fim esse relacionamento com os outros. Opa, peraí. De 10 tópicos, 6 se repetiram. Será que aí não está uma resposta onde você precisa olhar? Ô, Robson, é parar de olhar para o causador, olhar para a causa. É, a pessoa não entendeu quando falaram, né? Não é olhar para o caos, é para olhar para a causa. Né? Então, a sonoridade. Então, é isso. É isso. Pô, se tá repetindo pra caramba uma situação, cara, aí que tá a resposta.
E enquanto você não olhar para isso, vai vir mais o Chiquinho, o Francisquinho, o Benedito e todos os outros demais vão continuar vindo trazendo para você o mesmo problema, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Vai mudar vai mudar o personagem, mas o enredo vai ser o mesmo. Quando, né, para deixar mais claro, quando eu digo para experienciar, é isso aí. São experiências distintas. Porque se tu tá trocando pro mesmo problema, cara, olha para ti. Olha para ti, porque o problema não é o outro. Entendeu? Nunca Se é. tu já, se tu já passou o João, o Pedro, o Paulo, o José, e tu, né, e pega essa lista aí, bota aí 20 cabeças, e com as 20 cabeças teve o mesmo problema, cara, olha para esse problema, porque o problema não é o Pedro, não é o Paulo, não é o José, não é o João. Rogério, experimenta o mesmo sorvete, a mesma marca, o mesmo sabor, só que embalagem diferente. É, isso aí. Ah, coloquei na casquinha, coloquei no copinho, coloquei, né, no Mas copo de é o plástico. mesmo, eu só troquei a embalagem. Não é o que você falou, não, vou buscar, eu tenho que buscar outra marca, outro sabor. Para quê? Para que eu possa enxergar ali aquilo que, né, que casa com o que eu preciso. Agora, se eu ficar experimentando a mesma marca, o mesmo sabor, só trocando de pote, não experimentei nada. Ou daqui a pouco experimentou a mesma marca. Experimentou todos os sabores da mesma marca. Cara, às vezes o problema é a marca, cara. É a marca. Pois é, pois é. Né? Então, assim, é na repetição que você vai identificar onde está o problema. Você pode ter trocado todos os sabores, mas é naquela marca, ou seja, aquela marca te dá alergia. Então, pronto, não é aquela marca, tem que ser outra. E para você identificar isso, você tem que ter parado, analisado o que se repete. O que se repetir é onde está o foco. Colocou quatro sabores diferentes da mesma marca. Pô, me sinto mal todas as vezes. Então tá, não é o sabor, é a marca. Então vamos olhar o porquê. Opa, identifiquei aqui que essa marca me dá problema. Vamos olhar, vamos. Ah, mas eu não consigo com outra marca. Então tá bom, então é o ponto. Então por que que você não consegue experienciar outra marca? Aí você vai olhar para a questão, vai ajustar, ressignificar, dar um novo sentido para ela. Aí sim você vai poder ter a leveza e a tranquilidade de experimentar outra marca. Aí você vê que, opa, peraí, ficou legal. E pode até ser também que você volte naquela outra marca e ela deixe de te fazer mal. Porque só estava te chamando a atenção para aquilo que você agora olhou, você significou e você se sentiu bem com isso. Então aí você pode pegar a marca que quiser que não tem mais problema. E a Vão culpa não surgir é da outros, marca. mas isso resolveu. E a culpa não é da marca. Não, Não é da marca. Então não adianta ir lá brigar com a marca, processar a marca, ir no Reclame Aqui e reclamar da marca, porque o problema não está com a marca. Porque só você tem alergia com aquela marca, as outras tem pessoas que não têm. Então, peraí, olha para isso. é isso aí, gente. Como a gente vem trazendo aí nesses 6 episódios, é de que o quê? Tudo que está desconfortável está se repetindo, está pedindo para que você olhe para isso, se dê a oportunidade de olhar para isso, se dê a oportunidade de ressignificar isso, de entender o que está acontecendo. Mas para isso você precisa ter o quê? Desejo e coragem. E nessa história de marca, o que me veio aqui, né? Que tá, tem a marca. Ah, não, essa é muito barata, não quero. Essa é muito cara, não consigo pagar. Ah, essa eu não gosto da embalagem. Ah, essa eu olhei, o fulano lá falou que provou e disse que não é boa, né? Só que é exatamente isso, cara. Às vezes a marca mais barata, ela é mais gostosa. Às vezes a marca mais cara, ela é muito melhor do que as outras e vale a pena tu levar um tempo e te preparar para, né, preparar financeiramente para comprar aquela marca, porque ela vai dar um prazer muito melhor, né? Às vezes aquela embalagem que não é tão bonita tem um conteúdo que é muito mais valoroso, né? E aí por isso que sim, te- precisa olhar e precisa estar aberto a.
né? Se permitir, porque é o que vocês trouxeram, né? De que tu precisa precisa estar disposto e precisa estar ali, né? ah, Olhando e percebendo que talvez aquela marca que não fez bem naquele momento, quando provou, talvez ela vá fazer depois. Porque talvez tu provou as outras marcas e viu que das outras marcas não valeu. Aquela marca antiga que tu achava que não era boa e que te dava alergia, ainda é a que te dá menos alergia. E o que vocês estão trazendo é bem simples. A experienciação, ela te faz notar aquilo que não é para você e o que é. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando para você, ou, né, homem ou mulher, sair daí, sair para a vida aí, pegando tudo e dane-se. Não, não é isso. Nós estamos falando que abrir possibilidades para você conhecer outras pessoas e pessoas diferentes. Diferentes mesmo. Como eu falo, eu tô num padrão aqui, conheci uma das pessoas nesse padrão e não tá dando certo, opa, eu já entendi que esse padrão não é pra. Esse padrão já sei com duas pessoas, conheci duas pessoas legais pra caramba, tudo mais. Não deu certo, opa, então não é pra mim. Então vou buscar uma outra pessoa com outro olhar, com um olhar diferente, para ver se é. Então, assim, porque com o outro você também pode descobrir quem você é. Porque o que vai te incomodando, né? O que vai te incomodando, o que vai te faltando, você vai olhando para dentro de você e você vai descobrindo você mesmo. Até encontrar alguém que tem ali o mesmo, a mesma linha de valores que você e acaba dando certo. Mas como é que eu vou descobrir se eu não der oportunidade para mim e para os outros? Falando nesse aspecto da oportunidade, né, Anderson? E as pessoas que hoje a gente identifica também bastante pessoas que, que a gente tem contato que fala assim, não, eu cansei de relacionamento, isso não dá, isso não é para mim, tá todo mundo isso, os relacionamentos estão muito líquidos e tudo mais, eu não quero mais. Isso também é um sinal de indisponibilidade. Que Sim. você, por ter passado por um monte de situação complicada, você decidiu se afastar disso de vez, você nem se permite mais experienciar, porque ainda dói bastante. E só que você ainda não resolveu a dor, então você se afasta. Né? Eu não estou falando de que, pô, Robson, mas você acabou de falar que termina um relacionamento, você tem que dar um tempo pro outro. Eu estou falando de pessoas que, assim, já estão 2, 3 anos sem se relacionar com ninguém porque não consegue. Porque teve uma dor tão profunda que ela não consegue dar conta, ela não se permite mais fazer isso. Isso também é complicado. Agora, se a pessoa está bem e ela, né, tá zen nessa situação, de novo, ótimo. Mas a maioria, nós somos seres relacionais. Então é natural que você vai querer ter uma pessoa ali para você poder compartilhar as coisas, um projeto de vida, um Sim. desejo, um crescimento. Agora, se você não está conseguindo mais, aí também, pô, tá gritante para você a necessidade de que tem algo para você precisa olhar que dor é essa que fez você sofrer tanto que hoje você não quer mais. Isso é possível, sim, de ser visto. Porque tudo é nuance. Então, a pessoa que tem 50 listas, às vezes, ela tá até menos indisponível do que você que se afastou de vez. Ah, é a mesma coisa? Sim, são vertentes diferentes de que sejam possivelmente a mesma coisa. Só a forma como a pessoa achou de resolver. Tem gente que resolve trocando de sexta para domingo de relacionamento e tem gente que se afasta de uma forma tão, tão distante, afasta mesmo, tipo, não quer saber disso de jeito nenhum, mas sente no fundo aquela necessidade, pô, mas seria legal esse sábado à noite chuvoso e tal, eu ter alguém aqui para estar comigo aqui comendo uma pipoca no sofá, assistindo Netflix. É disso, é aí que tá. Pô, se você tem esse desejo e você não tá conseguindo alcançar, pô, é isso. Vai olhar. Se permita sentir, se permita Exato. experienciar, Uhum. né? Que é exatamente que tu trouxe.
trouxe um ponto, Robson, agora que ah, eu tenho pessoas próximas a mim que estão nesse problema, né? E aí o que acontece? Acaba o quê? Criando 500 empecilhos, né? É aquela coisa é o cara que olha lá e, não, loira eu não quero porque, não, loira não, não. Kaká, que faz chapinha, não, porque, não, ela gasta muito em salão de beleza e eu quero alguém que vá passear e que, né? Não, essa é muito fit. Não, eu gosto de, na sexta, comer pizza, então essa que é muito fit, não, não vou querer. Não, não, essa é muito gordinha, não, essa não se cuida, então não, eu quero alguém que, pô, que se cuide um pouco, né? Porque eu gosto de correr na terça e na quinta, então eu quero alguém que corra comigo na terça e na quinta, mas que vá comer pizza comigo na sexta. E aí, e aí as pessoas acabam achando tanto problema, né? Que cria essa barreira. E aí é isso, cara, precisa experienciar, precisa provar, precisa estar aberto a conhecer o outro, a dialogar com o outro. E não vai ser lá no Tinder ou no Instagram passando dedinho que tu vai conhecer o outro, né? Então é isso, esteja aberto, convida a criatura para sair. E quando eu digo convida, não é claro que o ideal a gente sabe que sim, é o homem tomar a atitude, mas nos dias de hoje, a gente sabe que não é só o homem que vai tomar essa atitude. Até porque também tem muito homem ali que fica reprimido, porque, imagina, não sei o quê, né? Pelo menos, mostra que você está disponível a fazer este movimento. Se o cara te chamar, você vai aceitar, porque às vezes o cara também ele está na dor. Porque muitas vezes as pessoas confundem que existe todo tipo de gente, de que os caras, o cara é sem vergonha e tal, não sei o que, não sei o que lá. Cara, mas tem gente que não é sem vergonha, tem gente que também tem um monte de homem, a gente, dentro dos nossos movimentos de homem, quantos, e a gente mesmo, quantos a gente já não sofreu em relacionamento. E às vezes a gente também está interessado numa pessoa, mas você também está meio assim. Então, o que seria, idealmente falando, não que tem que ser assim? A mulher fala assim, pô, também tô, né, pô, bacana esse cara aqui, legal e tal, não sei o quê. Joga uma assim, tipo, pô, né, você conhece a sorveteria XPTO? Nunca foi lá, né? Será que é legal? Pô, manda uma dessa e vê o que o cara fala. Agora, se o cara for bunda mole o suficiente para não pescar ou não entendeu, meu, também já manda andar. Mas o que a gente está dizendo é que mostre que você, porque às vezes o cara também está na dor. São dois que estão na dor, mas que também estão ali minimamente se permitindo experienciar algo. Então, mostra para o cara que, ó, se você me convidar, eu aceito. Ponto, deixa o cara fazer o movimento, porque ele tem que fazer o movimento dele da conquista, de mostrar que ele quer, de que ele vai fazer, de que ele vai. Robson, eu não posso convidar? Cara, não é o cenário ideal, mas se você quer fazer, faça. Depois você vê o que acontece. O que a gente está dizendo é dar oportunidade para o cara falar: opa, peraí, eu convidei e ela topou. Porque isso também dá oportunidade do cara também, ou seja, já começou o relacionamento, porque quando chega nesse estágio, é que as pessoas já estão se conversando, seja por direct, seja por WhatsApp, já existe ali uma coisa. Então, vai trocando, vai conversando, vai falando. Pô, você, né, principalmente para mulher, na gente trazendo a perspectiva de homem, você está conversando com um cara, você está vendo que está interessado e tal, não sei o que, você fala, pô, mas o cara não me chama para sair. Pode ser que o cara realmente não queira, porque o homem, quando ele quer, ele vai fazer. Mas pode ser que também o cara ele esteja ali ainda um pouco apreensivo, faz tempo que não se relaciona, ele está com medo de tomar um não, e ele não vai fazer. Então, mostra que você, se ele convidar, você vai aceitar e deixa o cara fazer o movimento, para você também sentir o que é o homem fazendo o seu movimento. A gente sabe que tem um monte de homem aí que não sabe como é que faz. Tudo bem, a gente sabe, né? Que os caras estão tudo mimizento, fica esperando que a mulher convide, diga que horário que vai pegar passar de Uber ou de carro e onde que vai comer, e que pague a conta. Tem os nego assim, hoje em dia tem pra caramba, né?
Mas a gente está sempre dizendo, a gente procura trazer muito a vertente do que é o homem na sua posição, que é no nosso lugar onde a gente tem força, fazendo o que seria o mais adequado, não o que é obrigatório. Não vamos deixar também isso, a gente precisa deixar claro essas coisas. O que é o mais adequado, não o que é obrigatório. Como tu fala sempre, não tem que. Isso. Não tem que nada, ninguém tem que nada. A gente procura trazer a visão do que é o mais adequado para que você comece algo com uma possibilidade ou probabilidade um pouco maior de vir a dar certo. Qual a garantia? Não tem garantia. Não há garantias. O relacionamento não tem garantia. São dois dispostos a fazer aquilo dar certo. Se você Sim. tem isso, aí legal, você já começou bem. Depois tudo o resto é uma construção. Até porque a E aí, vida é volátil. Não fazendo existe uma nada linha, certo. fazendo Se a gente link lá, mesmo tem dia que acorda com uma ideia diferente, com um desejo diferente, querendo fazer algo diferente, por que, que o outro não pode? Mas aí é o Ah, olha, compromisso de estar. e fazendo link lá com o começo que o Anderson trouxe, né? Que não são os opostos que se atraem, são os dispostos, como o Robson acabou de dizer. Exatamente. E como sempre dizemos, Finalizando aqui, vamos, né? O nosso tempo acabou. Como sempre dizemos, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, defendemos nossos valores. E se hoje a nossa cutucada machucou alguém, cara, olha para o machucado. Porque talvez seja aí essa feridinha que tu precisa olhar e tu precisa curar. Então, olha para isso. exatamente. E aqui nós estamos a serviço de, sim, às vezes dar uma pequena cutucada, para que você saiba que existe esse machucado e você tenha a oportunidade de olhar para isso. Certo, senhores? perfeito. Maravilha. Então, Valeu! até a próxima. É.